E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games, na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje, quarta rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as análises dos confrontos pra essa quarta rodada. Também vou falar um pouquinho da terceira rodada aqui com vocês. Porém, da quarta rodada, galera, eu vou dizer pra vocês quais confrontos tem grande chance de terem gols, ou seja, jogadores de meio ofensiva e ataque são boas opções. Vou também dizer confrontos que tem chance de um time sair com SG, ou seja, escalar jogadores de defesa é uma opção muito válida. E também vou dizer confrontos que você deveria evitar colocar muitos jogadores, ou porque são clássicos, ou porque são jogos de difícil prognóstico, ou de times muito próximos do ponto de vista de força de elenco. Tranquilo? Então fica ligado nesse vídeo. Além disso, eu peço para você que é novo aqui no canal, parceiro, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade no decorrer da semana. Além desse vídeo das análises dos confrontos, eu vou fazer times de pontuação, times de valorização, também vou falar das nossas ligas, ou seja, vem participar do canal mais completo de Cartola FC, manda suas dúvidas aqui no comentário, e se você também quiser, primeiro o link da descrição, você pode ir lá no nosso Instagram, que a gente responde qualquer dúvida que você mandar por direct, a gente posta as fotos, você também pode mandar fotos com os seus times para eu dizer se eu gosto desse jogador ou não, tranquilo? Então, vem interagir com a gente, e agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, antes de falar diretamente da quarta rodada, eu queria dar um pente fino rapidinho na terceira rodada, como é que foi, como é que tá a nossa parcial até o momento. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo antes do jogo de América Mineiro e Vitória, ou seja, nosso time ainda não tá com a pontuação fechada, porém eu vou mostrar aqui pra vocês e sem frescurinha, né, galera, porque tem muita gente que faz 30 times, aí mostra o vídeo, eu mitei nessa rodada, porém se eu escalasse 30 times, um deles também ia mitar. Até o momento eu tô com 62,95, uma pontuaçãozinha legal até o momento, lembrando que meu capitão, que é o Iron, ainda vai jogar, ou seja, tem uma chance bacana dessa pontuação subir, e essa terceira rodada não foi uma rodada tão boa como foi a primeira e a segunda do ponto de vista de grandes pontuações, porque a maioria dos grandes pontuadores não estava muito no espectro da maioria dos cartoleiros. Ó, Jean Andrei não estava, o Paquetá sim era uma opção, Santos pouca gente escalou, Vinícius Júnior algumas pessoas escalaram, mas não foi tanta, o Vitor Cuesta sim foi escalado por muitos, mas ó, o Brenner, que foi uma opção nossa no último dia, pontuou muito bem. O Cuejá, que a gente deu uma opção no nosso time principal, também foi uma opção válida. Vários jogadores se deram bem, como o Zé Rafael pontuando 7.3, Patrick 5.8, o próprio Keno 6.6 foi uma pontuação válida. Quem decepcionou mesmo no nosso time foi o Igor Rabelo, que infelizmente foi expulso. O Júlio César sofreu um gol e fez uma defesa difícil, teve também uma pontuação baixa, mas o Gilson fez gol. O Vitor Cuesta roubou muita bola, mesmo levando um cartão, pontuou muito alto. O Iago acabou com o SG fazendo uma pontuação razoável. O Zé Rafael roubando muita bola. Patrick também jogou bastante. O Dourado decepcionou um pouco, porém a tendência é que esse nosso time também vá valorizar e quem sabe chegar pelo menos nos 70 até 80 cartoletas, dependendo do desempenho do Iron. Tranquilo? Então até o momento nosso time tá esse. O que aconteceu na terceira rodada? Acredito que foram placares naturais. Botafogo venceu o Grêmio. O problema é que ele perdeu o SG. Porém, foi uma vitória complicada com o time reserva do Grêmio. O Grêmio mostrou grande força. Atlético Mineiro e Corinthians. Um jogo bem polêmico, com vários erros de arbitragem. Gol invalidado, o Corinthians reclama de um pênalti que foi para ele, reclama que o segundo gol, o Roger Guedes também fez falta. Foi um jogo complicado, mas o Atlético Mineiro venceu. Paraná acabou saindo derrotado contra o Sport. Paraná numa situação bem complicada, 3 jogos, 3 derrotas, se mostra provavelmente junto com o Ceará um dos times mais frágeis dessa primeira divisão. O Sport deu um pequeno alento depois da modificação de técnico, fez uma vitória, não foi um jogo tranquilo, o Paraná até pressionou, porém ganhou. Bahia e Atlético Paranaense foi um 0 a 0. Eu pensei que seria um jogo muito mais movimentado. O Bahia pressionou muito o Atlético Paranaense. Como vocês podem ver, o Santos até pontou muito alto, porém não conseguiu sair do 0 a 0. Fluminense e São Paulo 1 a 1. Um jogo que no primeiro tempo foi bem fraco, no segundo acabou virando bem agitado e o Fluminense fez um gol no final. O Flamengo ganhou tranquilamente do Ceará, um 3 a 0.
limpo. Palmeiras não conseguiu furar a Chapecoense, mas muita defesa da Chape. Teve um gol impedido também do Palmeiras e ele acabou não indo com o time reserva. O único reserva real que ele foi mesmo foi o Everton no gol, o resto do time ele foi no ataque, ou seja, ele enganou todo mundo, inclusive a gente. E Inter e Cruzeiro também foi um 0-0, um jogo que o Inter tentou muito e o time reserva do Cruzeiro conseguiu sustentar. Tranquilo? Porém, e lembrando que ainda falta, obviamente, América e Vitória, que eu ainda não vi esse jogo. Porém, vamos logo focar na quarta rodada, que é o que importa. Galera, essa quarta rodada é uma rodada que eu achei muito boa pra vocês, porque tem muitos confrontos legais. Vamos supor, primeiro confronto que eu já vou abrir aqui, ó. Deixa eu consertar. Vasco e América Mineiro. É um confronto ótimo para essa rodada. Vasco vai ter sim um favoritismo. É capaz de o Vasco poupar, porque antes ele vai ter jogo da Copa do Brasil, depois da Sul-Americana. Porém, acredito que ele vá sim, ainda com um time titular. Desculpa, não Sul-Americano. O Vasco vai ter a Libertadores e depois a Copa do Brasil. E o América tem a semana livre. Porém, eu acredito que nesse confronto especificamente o Vasco não vai poupar muitos jogadores, porque todos os jogos dele são em São Januário, ou seja, a tendência é que ele vá com o time principal em todos, porque não vai ter o problema de deslocamento. Ótimas opções, jogadores do Vasco, principalmente se você quiser valorizar nessa quarta rodada, jogadores que desvalorizaram e já jogaram 3 jogos, são ótimas. A partir de agora chega aquele velho modo de valorização, que jogadores que não desvalorizaram numa rodada tendem a valorizar na outra, e o inverso também é verdade. Jogadores que valorizaram tendem a desvalorizar. Tranquilo? Depois temos São Paulo e Atlético Mineiro. Aqui, galera, é um jogo também interessante. O São Paulo, depois desse jogo, vai ter jogo da Sul-Americana. O Atlético tem antes jogo da Copa do Brasil e depois da Sul-Americana. Porém, eu não acho que nenhum deles vai poupar muitos jogadores, não. Geralmente os times brasileiros não tendem a poupar jogadores por causa da Sul-Americana, só por causa de Libertadores e confrontos posteriores da Copa do Brasil. Porém, esse confronto, mesmo que algum dos times poupe, é um confronto bem complicado. Salve se tipo o Atlético Mineiro for poupar todo mundo, ou o São Paulo for poupar todo mundo, porque são dois times muito próximos. São Paulo, apesar de não estar vindo de bons resultados, é um time que complica o jogo, empata bastante. O Atlético Mineiro também não vem de grandes resultados, fez uma boa vitória contra o Corinthians, mas estava devendo bastante na competição. Acho que é um confronto que você deveria evitar. Depois temos Corinthians e Ceará. O Corinthians antes vai ter jogo da Libertadores e depois da Copa do Brasil. Pode ser que ele poupe jogadores, mas hoje em dia eu acho que o time do Corinthians é muito mais equilibrado. Existem substituições por posições totalmente válidas. A dupla de volante titular e a reserva é muito boa. Os atacantes, existe substituição pro Cleison, pro Jadson, pro Rodriguinho, existe, pro Romero, que você vai ver no banco. O Vital é titular. Tem o Sheik, tem o próprio Júnior Dutra, que pode ajeitar, o Danilo também. Ou seja, mesmo que vá com o time titular, pela fragilidade que o Ceará vem mostrando até o momento na competição, acredito que seja o grande confronto dessa rodada, colocar jogadores do Corinthians. A tendência é que muitos deles venham desvalorizados pela derrota contra o Atlético Mineiro. Ou seja, escalar jogadores do Corinthians tende a ser uma boa, tanto para pontuar como para valorizar. Depois temos Cruzeiro e Botafogo. Esse é um confronto interessante, porque o Cruzeiro tende a ir com força total. O Botafogo depois tem jogo da Sul-Americana, mas é em casa, também vai com a força total. Vejo o favoritismo do Cruzeiro, perspectiva de boas pontuações para jogadores do Cruzeiro, principalmente aqueles jogadores mais regulares em boas pontuações, como Arrascaeta, que sempre pontua muito bem, mesmo quando o time não vai tão bem na competição. Atlético Paranaense e Palmeiras, galera, é um jogo furada, jogo muito complicado. O Palmeiras às vezes se complica com confrontos que não deveria tanto, como foi o caso da Chape, e o Atlético Paranaense está mostrando um belíssimo futebol até o momento. Apesar de o Atlético Paranaense ter o jogo da Sul-Americana, ele está virtualmente classificado, que ganhou muito bem do Nils, e o Palmeiras já está classificado, tem um jogo da Libertadores com o Alianza no Peru, mas acredito que não vai se desgastar tanto a ponto de ter que ir com o time totalmente reserva contra o Furacão na Arena da Baixada. Depois temos Vitória
e Fluminense, galera. Aqui é um confronto também de times bem medianos. O Fluminense mostra de vez em quando que consegue tirar resultados bons, o Abel mostra isso, porém em certos jogos ele realmente mostra a limitação do próprio elenco dele, um time muito novo, com alguns jogadores não tão badalados em comparação a outros grandes centros. Então eu acredito que esse jogo deveria ser evitado. O Vitória também tem jogo da Copa do Nordeste, não é um dos melhores confrontos, salve uma peça ou outra que você acredite que tem grandes chances de imitar. Flamengo e Internacional, confronto também meio complicado. O Inter está se mostrando um time que consegue defender bastante. O Flamengo vive uma gangorra. O Flamengo vai ter o jogo antes da Copa do Brasil. O Inter tem a semana livre. Quem sabe jogadores do Flamengo sejam opções mais válidas. Porém, não é também aquela babada como provavelmente será Corinthians e Ceará. Mas se você quiser escalar um ou outro jogador, pode ser bom. Mas a tendência é que a maioria dos jogadores do Flamengo, como Paquetá, Vinícius Júnior, esteja muito valorizado e tendem a desvalorizar, e nessa quarta rodada a gente ainda tem que focar um pouquinho em valorização. Depois temos Sport e Bahia, jogo na Ilha do Retiro. Nesse confronto eu vejo o Sport levemente favorito, porque o Bahia antes tem jogo da Copa do Nordeste, depois tem jogo da Sul-Americana, tende a, quem sabe, poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. E o Sport mostrou um desempenho razoável na segunda rodada. Nessa rodada ganhou do Paraná fora de casa. Pode ser que agora com o Claudinei Oliveira mostre um melhor desempenho e se dê bem contra o Bahia. Opções desvalorizadas do Sport são uma boa. Grêmio e Santos é um confronto interessantíssimo, um confronto pesado, bom para assistir, mais difícil para se escalar. Sempre é bom você escalar jogadores do Grêmio que estejam desvalorizados. Se o Jeromel estiver desvalorizado, é sempre uma opção muito válida, porque é um zagueiro extraordinário. Do Santos eu evitaria, porque o Grêmio está jogando muito nesse ano, como também no ano passado. E Chape e Paraná, um confronto interessantíssimo. Vejo sim favoritismo da Chapecoense, porque o Paraná está mostrando um futebol muito abaixo dos seus adversários de Série A, e a Chape com certeza tem uma chance grande de conseguir fazer gols e até sair com SG. Tranquilo? Então, galera, o resumo é: existem vários confrontos bons, ó, Vasco e América, confronto que você pode apostar suas fichas. Corinthians e Ceará, um confronto que você também pode apostar muitas fichas, é uma opção válida. Tem aqui outros confrontos. Flamengo é uma opção válida se você encontrar bons jogadores que não estejam valorizados demais. O Sport é uma opção muito boa se o Bahia for poupar peças. E o Grêmio sempre é uma opção válida, principalmente se os jogadores estiverem desvalorizados. E Chape e Paraná, a Chapecoense é uma opção válida e tem tendência a ter vários jogadores desvalorizados. Tranquilo? Então essa foi a análise dos confrontos da quarta rodada. Lembrando que no decorrer da semana vai sair outros vídeos. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve, vem participar do canal mais completo de Cartola FC e não perder novidade. Tranquilo? Então o vídeo de hoje foi isso. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!